Boa noite, queridos amigos e amigas do Frater Joana, o nosso grupo de estudos das obras de Joana de Ângelis. Hoje, dando continuidade aos estudos, com muita alegria estou com vocês essa noite e agradeço a presença de todos. Estou com muita saudade de todos, na verdade, das nossas reuniões presenciais, mas nós vamos continuando estudando por aqui, né? Então, hoje nós estudaremos um capítulo realmente fascinante, que está no livro Plenitude, que vai tratar do processo de autocura. Então, esse processo de autocura, a Joana vai explicar para nós que ele é muito possível e quais são os passos necessários para que nós consigamos fazer a autocura, né, das nossas enfermidades físicas e a cura também de outras pessoas. É um capítulo que realmente vale muito o estudo, vale muita leitura, eu tenho certeza que todos vão gostar muito. Então ela começa o capítulo explicando para nós que nós temos dentro do nosso corpo a bioenergia. O que é essa bioenergia? É uma energia que circunda o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, né? Essa bioenergia, na verdade, por desconhecimento e negligência durante vários e vários séculos, ela não foi devidamente estudada e não é devidamente conhecida pelas pessoas, mas ela tem um potencial muito, muito grande de realizar melhorias no nosso corpo físico e no nosso corpo espiritual, desde que ela seja bem canalizada, né? Então, a Joana fala para nós que essa bioenergia ela circunda o nosso corpo como se fosse a camada magnética da Terra. Então, nós temos essa energia que varia muito conforme os nossos pensamentos e varia de acordo com as inter-relações que nós temos com as outras pessoas. Uma pessoa, por exemplo, que nos desagrada, essa bioenergia ela já se choca, né, com a outra pessoa e ela causa reações muitas vezes desagradáveis. E ao contrário também, as pessoas que nós temos afinidades causam reações endócrinas de prazer, de alegria, né? Então, toda essa energia que nós trocamos com as outras pessoas, elas estão intimamente relacionadas com essa bioenergia. Então, a Joana fala para nós que é fundamental que nós consigamos entender que nós temos essa energia, né? E que nós possamos realmente utilizá-la para o nosso progresso espiritual. Como que nós podemos direcionar bem essa bioenergia? Através da oração, através da concentração, através da meditação e através dos bons sentimentos, a benefício nosso e a benefício dos outros. Então, a Joana diz também que o sofrimento, nós estudamos até na obra de Kardec, que ele é o resultado das nossas ações presentes ou pretéritas, né? Que muitas vezes nós temos a necessidade do sofrimento para que nós possamos aprender com esse sofrimento, para que nós possamos evoluir com esse sofrimento. É uma necessidade para o espírito devedor. Entretanto, Deus, por misericórdia, né, do nosso sofrimento, muitas vezes ele dá para nós, espíritos endividados, a oportunidade de experimentar o equilíbrio, para que nós possamos valorizar muito mais as oportunidades, né, de trabalho, de crescimento, as oportunidades que nós temos todos os dias e todas as horas de fazer o bem, né, de praticar o altruísmo, de praticar o amor, de praticar a caridade, o perdão, né? Então, Deus, pela sua misericórdia, apesar de saber da nossa necessidade do sofrimento, muitas vezes nos faculta este equilíbrio. E a bioenergia, ela é o fator, né, que nós podemos utilizar, é o instrumento que nós podemos utilizar para receber a misericórdia de Deus nesse sentido. Eu achei muito interessante que Joana trata dessa bioenergia e essa foto, a foto Kirlian, que foi tirada da aura do médium Divaldo Franco, né?
Dizem que foi feito também um estudo com o Chico Xavier, na época em que ele estava encarnado, e os cientistas levaram vários e vários equipamentos para medir a irradiação dessa energia do Chico, né? E eles foram afastando cada vez mais os equipamentos, e eles chegaram a uma distância de 20 metros. Então, realmente, é a distância que atingia essa energia do Chico, 20 metros. E as pessoas comuns, ela não chega, infelizmente, a 2 centímetros, né? Então, é uma energia que a gente vê que o Chico tinha aquela amorosidade, aquele coração, né? Muito próximo do Cristo, muito próximo de Jesus, e essa bioenergia dele englobava um raio muito grande. Até hoje, né, quando a gente vai fazer visita na casa do Chico, a gente ainda sente essa energia, a gente entra no quartinho, a gente meio que se sente com ele. A gente meio que sente que ele está meio presente ali ainda, por causa justamente dessa energia que deve ter ficado muito impregnada, né, no ambiente onde ele viveu. E o direcionamento dessa bioenergia? Esse é o ponto fundamental para que nós consigamos, né, de alguma maneira, mitigar os sofrimentos. Neste capítulo, especificamente, a Joana vai tratar do sofrimento físico, né, de uma enfermidade física. A OMS, atualmente, ela tem um conceito mais amplo de saúde, que abrange tanto a saúde física, né, a saúde mental e também a saúde socioeconômica, né? Porque aquele indivíduo que passa por necessidades sociais e econômicas, a OMS considera também que ele não tem saúde, porque acaba trazendo desarmonia, transtornos para aquele ser humano. Então, o conceito hoje de saúde é muito amplo, né? Então, a Joana, nesse capítulo, ela vai tratar mais do sofrimento em âmbito físico, tá? Então, a primeira coisa que ela vai ensinar para nós é os 4 passos para a autocura das enfermidades. O primeiro deles, observação do nosso pensamento. Qual é o teor preferencial do nosso pensamento durante o dia? Eu acho que se nós fizéssemos o exercício de escrever em um papel todos os pensamentos principais que nós temos durante o dia, eu acho que nós ficaríamos surpresos, né? Porque muitas vezes nós não nos damos conta de que os nossos pensamentos preferenciais, eles são de baixo teor vibratório. Eles estão muitas vezes ligados à ansiedade, estão ligados ao medo, ao pessimismo, né? Então, o que nós pensamos durante o nosso dia? O segundo ponto que ela coloca, sintonia com a fonte do poder. Como é importante nós mantermos a sintonia com Deus, mantermos a sintonia com o Evangelho de Jesus, aplicando o Evangelho no nosso dia a dia. O terceiro ponto, o autocuidado, o autoamor, o cuidado que nós devemos ter não somente no momento de enfermidade, mas também no momento que nós não temos a enfermidade física. Momento com a dieta, cuidado com a dieta, cuidado com exercícios, né? Os cuidados que nós devemos ter com o nosso corpo físico, os cuidados com a higiene, com as atividades que estão programadas para o nosso dia a dia. E por último, o último ponto é a canalização do pensamento e das emoções. Esta canalização deve ser para o amor, para a compaixão, para a justiça, para a equanimidade e para a paz. Então agora nós vamos destrinchar um pouco mais todos esses pontos, que são muito, muito interessantes. A questão do pensamento. Joana coloca que nós devemos pensar com fervor na saúde. Então, quando nós passamos por algum processo de doença física, nós devemos pensar com fervor, com fé, que nós vamos ficar curados,
que nós vamos ter saúde, porque este pensamento vai ativar o nosso sistema imunológico e vai garantir que nós tenhamos energias boas para que o nosso sistema imunológico trabalhe de maneira eficiente, né? Então, ela diz que o anseio por adquirir a saúde deve estar acompanhado de objetivos edificantes. Ou seja, se o cidadão está doente e deseja a saúde somente para voltar aos maus hábitos, muito provavelmente ele não vai conseguir a saúde. Olha que interessante. Ele precisa querer a saúde para melhorar-se, para trabalhar para Jesus, para trabalhar para o bem, para evoluir, para estudar, né? Então, neste ponto, a espiritualidade vai dar uma ajuda, né? Então, se ele deseja saúde somente para fruir os desejos mais imediatos, para comer bem, para dormir bem, né? Para voltar para o barzinho, então, muito dificilmente ele conseguirá essa energia de saúde, né? Então, ela diz: esse desejo de saúde é firmado na crença e na certeza de que o Pai não quer a destruição do pecador, mas a do pecado. E quem defrauda a lei deve recompor-se perante ela. Então, a pessoa que sofre, né, quem está sofrendo uma enfermidade física, deve ter muito claro isso na mente, que Deus, na verdade, não quer o nosso sofrimento. Não existe no Código Penal Divino nenhuma lei de punição. As leis são somente de amor. E o Pai deseja a nossa educação, a nossa reeducação para as leis divinas. Então, é nesse sentido que ela coloca. Mas é muito importante que haja o desejo do paciente, a fé firme de que ele vai ficar bom, de que ele vai ficar curado, né? E quando essa pessoa deixa se impregnar pelo otimismo e pela irrestrita confiança em Deus, trabalhando mentalmente para o seu restabelecimento, esse pensamento, ele vai ajudar o sistema imunológico, vai ajudar no sistema de autocura, né? A gente sabe, até pelas obras de André Luiz, que os nossos pensamentos são forças vivas, né? E que a espiritualidade consegue enxergar como se fosse um cinema todos os nossos pensamentos. Então, quando nós irradiamos pensamentos de otimismo, essa projeção mental de otimismo, de saúde, ela vai também ter reflexos no nosso corpo espiritual, né? Então, ela diz assim: visualizar-se com saúde no futuro e programar-se em ação constituem fatores fundamentais para a autocura. Então, é um planejamento muito importante a questão do pensamento, verificar quais são os pensamentos preferenciais durante o dia, né? E como que esses pensamentos podem ser alterados para o otimismo e para a confiança irrestrita em Deus. O segundo ponto que Joana coloca é manter sintonia mental com a fonte do poder. Neste caso, nós devemos nos identificar com o amor de Deus, né? Quando nós acordamos, já damos aquele bom dia, né? Verificamos que o sol está brilhando ou que a chuva está trazendo benefícios para nós, para a natureza. Esse processo de gratidão e de reverência a Deus é muito importante no processo de autocura, né? Os nossos órgãos, eles estão o tempo inteiro sofrendo as influências das nossas vibrações. Então, se nós mantivermos a sintonia com o poder de Deus, com o poder divino, com a natureza, né, do amor de Deus, nós conseguimos equilibrar as vibrações do nosso corpo físico e espiritual, né? Então, a oração é o principal veículo, né, que nós temos
para essa conexão com Deus. Através da oração, nós conseguimos fazer uma análise real das dificuldades que nós temos, nós conseguimos avaliar quais são as principais necessidades da nossa existência, as principais dificuldades, os vícios morais que nós temos, e aqui veio, né, essa enfermidade, esse sofrimento. Então, quando nós tratamos a causa do sofrimento, nós já estamos num processo de autocura, né? Então, a mudança da diretriz mental, essa busca, né? Essa busca da fé, essa busca de Deus, essa busca de vivenciar o Evangelho de Jesus é fundamental para o processo de autocura, né? Ela diz para ele: a sintonia com ele, fonte do poder, é causa de felicidade e fator de paz. Então, muito importante manter essa sintonia com a fonte do poder. E o terceiro ponto, cuidar. Cuidar de quem? Se você está enfermo, a primeira pessoa que você tem que cuidar é de você mesmo, né? O processo de auto-amor. Então, aí nós vamos cuidar do descanso físico, né? Precisa ter o descanso físico para que o corpo possa se reerguer. Nós precisamos descansar a mente, que não significa que é uma mente ociosa, mas uma mente relaxada, né? Uma mente em ação positiva, uma mente que ela segue para ações positivas, para uma leitura edificante, para uma conversa edificante, para um equilíbrio, longe das excitações, longe das emoções fortes e perturbadoras. Então, programas de televisão que são perturbadores, né? Programas de internet que são perturbadores. Então, isso deve ser afastado nesse momento. A alimentação bem balanceada. Como que nós podemos querer o equilíbrio orgânico se nós não temos uma dieta equilibrada? Se nós enchemos o nosso organismo de gordura, de açúcar, de excessos, né? A higiene também, fundamental. Né? Tem muitas pessoas que ficam doentes e se esquecem, né? Muitas vezes não querem tomar banho, né? Ficam largadas. A higiene é fundamental para o processo de autocura, fundamental. Né? A água tem um poder muito benéfico sobre o nosso corpo. E a higiene mental, né? Então, como Joana fala sempre, sempre dessa higiene mental, para a gente tomar muito cuidado, né? E manter distância mesmo das distrações que nós temos no dia a dia e manter o nosso foco no que realmente importa. E ela coloca também para a gente tentar manter as atividades em ordem, ou seja, tentar manter a nossa casa em ordem, organizada da melhor maneira possível, né? Os nossos compromissos. Muitas vezes as pessoas ficam enfermas e mesmo tendo condição de executar algumas atividades que são simples, a pessoa se nega, né? Prefere ficar acamado e tudo. Então, quando você mantém as suas atividades em ordem, você tem também uma tranquilidade de consciência, você tem um equilíbrio mental, né? Então, ela diz que muitas vezes nós temos corpos sadios, de aparência harmoniosa, com espíritos frívolos, ignorantes e perversos. E muitas vezes o contrário. Nós temos corpos não sadios e enfermos, com espíritos benévolos, luminosos. Então, a questão da saúde, ela está muito ligada ao que a gente tem dentro, né? Ao que a gente pensa, ao que a gente faz de bom, o que a gente faz em benefício dos outros, né? Então, ela coloca aqui: em toda a criação vige a lei de igualdade, graças à qual ninguém frui de felicidade em caráter de exceção. A luta é o clima por onde passam todos os seres na via da evolução. Então, todos nós passaremos por problemas de saúde, todos nós passaremos por enfermidades, mas nós temos a capacidade de passar por esse problema de uma maneira melhor, porque nós já temos condições e conhecimentos para manter
o nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio mental e espiritual. E o último ponto que Joana coloca é a canalização dos pensamentos e das emoções para o amor, para a compaixão, para a justiça, para a equanimidade e para a paz. O que seria isso? A preservação do pensamento otimista, que predispõe a um estado emocional receptivo à saúde. Então, o pensamento otimista, o pensamento do amor, né? Nós lembramos muitas vezes que Chico tinha muitas e muitas enfermidades físicas. Ele tinha aquele problema no olho, ele tinha dores, ele tinha isso, tinha aquilo. Mas ele tinha aquele amor que passava do coração dele para as outras pessoas. Ele não se isolava, ele não deixava de doar aquele amor, né? Então isso muitas vezes, com certeza, foi para ele também um processo de autocura, né? A compaixão, porque quando nós estamos doentes, muitas vezes nós passamos a ficar ensimesmados, né? Nós ficamos meio egoístas. Parece que o nosso sofrimento é o maior sofrimento do mundo. E muitas vezes isso está muito distante da realidade. Existem outras pessoas com sofrimentos muito, muito piores que o nosso. Então, o sentimento de compaixão pelo sofrimento dos outros diminui sempre a gravidade e a intensidade do nosso próprio sofrimento. Então, ela coloca que quando o indivíduo se predispõe à compaixão, ele se humaniza, ele se torna mais humano, ele se torna mais amoroso, né? E essa canalização do pensamento acaba diminuindo a vitalidade do seu sofrimento. A questão da justiça, né? Porque muitas vezes Joana coloca que a pessoa que está enferma, ela se sente injustiçada. Ela sente que Deus está punindo-a por alguma situação, né? E na verdade não é verdade. Porque, na verdade, todos nós somos seres de carne e osso, né? Nós estamos sujeitos a processos degenerativos, estamos sujeitos ao ambiente onde temos vírus, temos bactérias, e todos nós estamos sujeitos a adoecer, né? E a justiça de Deus, ela é equânime, ou seja, se o vizinho pode adoecer, eu também posso adoecer. Se o filho do vizinho pode adoecer, o meu filho também pode adoecer. Não há privilegiados, né? E a canalização do nosso pensamento para a paz. Por quê? A pessoa que está enferma e se revolta, ela prejudica muito o seu sistema imunológico, prejudica demais. Então, aquele doente revoltado, né? O doente que nega muitas vezes até o tratamento, distrata os seus parentes, rompe as relações às vezes com Deus. Então, esse sentimento de paz, de confiança irrestrita em Deus é fundamental também para o processo de autocura. Então, ela diz ao final, no processo de autocura, o espírito recupera as energias gastas, vitaliza, mediante a ação do pensamento, os fulcros perispirituais e predispõe-se ao resgate pelo amor, sem a intenção de negociar benefícios, antes com a intenção de se tornar elemento útil no concerto social, membro ativo do progresso geral, e não um peso desagradável com o infeliz na economia do grupo humano onde se encontra. Então, não é no sentido de querer um privilégio de Deus, essa autocura, e sim no sentido de se predispor ao resgate pelo amor. Jesus já nos dizia, o amor cobre a multidão dos pecados. E é justamente isso que o Pai Celestial aguarda de nós. É essa atitude de amor para com os nossos semelhantes e para com o nosso planeta, né? Para com tudo. Então não é uma barganha, não é uma troca de benefícios, e sim um compromisso de sermos úteis ao concerto social, né?
coautor de sua recuperação, ele aure na fonte providencial do amor de Deus as energias sãs. Então, quando nós nos religamos a Deus, nós conseguimos energias saudáveis, saindo das sombras da enfermidade para as luzes da saúde, disposto a contribuir decisivamente em favor do mundo melhor de hoje e de amanhã, renovado, esclarecido e feliz. Então, meus amigos, o Pai, Deus Todo-Poderoso, Ele quer a nossa felicidade, mas Ele quer também que nós consigamos dar um passo, né? Um passo em favor também do mundo melhor, em favor de um amanhã muito melhor. Eu espero que o estudo tenha sido muito bom, muito proveitoso para todos. Eu agradeço muito a atenção. Que Deus abençoe a todos, a família de vocês, e um grande beijo. Fiquem com Deus. Olá, amigos e amigas do Ideal Espírita. É com muita alegria e satisfação que vamos fazer mais um estudo hoje da série psicológica da Joana de Ângeles. O tema do estudo hoje é o capítulo 2, o reino, do livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Eis aqui algumas reflexões extraídas do livro da Joana. O mundo examinado sob a ótica teológica, à luz da psicologia profunda, é um educandário de desenvolvimento dos recursos espirituais do ser em trânsito para o reino dos céus. Do ponto de vista teológico ancestral, o mundo é possuidor de um significado secundário e perturbador para o espírito, que o deve desprezar e mesmo odiá-lo. Essa visão, originada no cristianismo primitivo, encontrou na ignorância medieval o seu apogeu, estimulando os crentes a renunciá-lo, deixando o corpo consumir-se pelas enfermidades degenerativas e pelo abandono a que era relegado como passaporte para a glória celeste. Então esse era um entendimento errado, né, de que para você alcançar o reino dos céus naquela época, você tinha que sofrer e seu corpo tinha que padecer. Fosse o mundo um vale de lágrimas, ou a região de dores infernais, defrontaríamos um absurdo ético ao analisarmos a divindade com todos os atributos da perfeição, atirando criaturas psicologicamente infantis e desequipadas em uma experiência impossível de ser vivenciada com dignidade e elevação. Isto constituiria a morte do amor, o aniquilamento da esperança e a destruição da caridade. Em nenhum momento o homem Jesus anuiu com esta ideia ou fez algum pronunciamento que pudesse dar validade a este conceito absurdo e cruel, desnaturando a magnanimidade de Deus. O mundo tem as suas características e legislação, condutas e ética ainda imperfeitas, certamente, mas que se aprimoram à medida que o ser humano se aperfeiçoa e adquire equidade e enobrecimento. Para que houvesse um procedimento evolutivo e qualitativamente ocorressem transformações incessantes, Jesus veio viver no mundo, participar das suas conjunturas, abençoar as suas paisagens, ensinando como transformar os fatos constritores, limítrofes, em linhas direcionais para o bem, ante a inevitabilidade do fenômeno da morte física. O Espiritismo dilata o pensamento, ele rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno. Ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador.
mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, por ocasião do nascimento de cada corpo, torna estranhos uns aos outros todos os seres. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que inexplicável se apresenta desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não o teriam compreendido, motivo por que ele reservou para outros tempos fazê-lo conhecido. Jesus jamais se escusou de participar do convívio social conforme as regras do mundo, e quando não foi recebido conforme os preceitos legais na casa de Simão, o fariseu, que o convidava para um almoço, censurou essa conduta inóbil, exaltando a mulher que abandonava a sombra e sublimava a libido pervertida, lavando-lhe os pés e os enxugando com seus cabelos. Igualmente aqueceu jovialmente em receber Nicodemos, que era doutor da lei e autoridade do Sinédrio, para uma entrevista, desvelando-lhe a incomparável lei dos renascimentos corporais, como os necessários para entrar no reino dos céus, e assim integrar-se no concerto cósmico. A doutrina trazida por Jesus estava centralizada no entendimento do significado do reino de Deus. E não por acaso, em Mateus capítulo 13, se encontram as parábolas do reino. Parábola do semeador, parábola do joio do trigo, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, da pérola e parábola da rede. E com exceção da parábola do semeador, as demais iniciam desta forma: o reino dos céus se assemelha ao grão de mostarda que o homem, pegado dele, semeou no seu campo. Ou é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha. Indo mais adiante, é semelhante ao tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. Onde cada parábola explica um aspecto desse reino. Na visão da psicologia profunda, embora ele se referisse às esferas de onde procedia, o seu reino também eram as paisagens e regiões do sentimento, onde se pudessem estabelecer as bases da fraternidade e o amor unisse todos os indivíduos como irmãos, conquista primordial para a travessia pela ponte metafísica do mundo terrestre para aquele que é de Deus e nos aguarda a todos. Um jovem queria segui-lo e era rico, sensibilizado, que deixaria tudo e até mesmo daria os seus bens aos pobres pela alegria de o acompanhar. Mas, naquele momento, tinha outros compromissos que pretendia atender, após os quais se resolveria pelo que fazer corretamente, e se foi. Outro moço sintonizou com o seu chamado, experimentou a sensação indizível da sua presença harmônica, mas seu pai havia morrido e ele estava obrigado a sepultá-lo, escamoteando o motivo real, que era receber a herança, e também se foi. Como era costume naquela época, durante o sepultamento, é que se fazia a repartição da herança. Então, na verdade, esse moço, quando se fala que tinha que enterrar os mortos, enterrar o seu pai, o verdadeiro motivo dele estar fazendo isso era pensando em receber a parte da herança que lhe cabia. 10 leprosos
haviam recebido seu aval para a recuperação orgânica e seguiram jubilosos, cantando hosanas. Mas só um voltou para agradecer. Não se sabe se ingressou nas fileiras da Boa Nova, porque outros objetivos o esperavam, e também se foi. A multidão que o exaltou no momento da entrada triunfal em Jerusalém desapareceu aos primeiros sinais de luta, abandonando o entusiasmo e os planos acalentados, mas anelavam por coroá-lo seu rei, e se foram. O mas em relação a Jesus é predomínio da sombra que paira nessa demorada infância psicológica dos indivíduos como pessoas e das massas como agrupamento. Esse mais foi utilizado contra ele pelos argutos e astutos adversários que o admiravam, mas o invejavam, assacando então calúnias odiendas, informando que ele era representante de Satanás ante a impossibilidade de realizarem o que ele fazia. Então aqui vale uma reflexão, se ainda hoje não permanece no nosso dia a dia, permanece na nossa missão, né, evolutiva, o mas com relação a Jesus, o mas com relação em permanecermos na nossa sombra, o mas em utilizarmos os mecanismos de defesa para nos fazermos de vítima, fazermos de pobre coitados, nos fazermos de impotentes e nos escondermos através da vitimização, né? Então, eu acho que esse é um tema extremamente atual, onde nós devemos estar atentos com relação a essa problemática, né? A psicologia profunda, metodológica e analítica vê Jesus, o homem, como triunfador, tirando dele o que a ingenuidade cultural dos primeiros tempos havia lhe atribuído como Deus, seu Filho unigênito, para situá-lo no nobre lugar de conquistador, que enfrentou todos os desafios e os venceu com afabilidade e energia na sua realeza moral, porque viera lançar o hífen de luz entre as sombras do mundo e as esferas de incomparável claridade. E ele respondeu a Pilatos: o meu reino não é deste mundo, pondo-o ao alcance de todos aqueles que o desejem alcançar, havendo nascido na terra para dar o seu testemunho. Então, nessa passagem, ele dá uma ideia transcendental do que seria o reino de Deus, né? Respondendo a Pilatos, que o inquiriu por diversas vezes, tentando abalá-lo, né? Mas não conseguiu. Aqui nós temos uma reflexão extraída do Evangelho de Mateus, feita pelo Bezerra de Menezes, né, na sequência. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Parece estranho que o Mestre tenha excluído do reino do Pai alguns daqueles que o chamam Senhor. Analisemos mais detidamente o versículo. Sabemos que o chamado reino dos céus não é um recinto em que se possa entrar, nem sequer em sentido absoluto, um plano que nos caiba ascender. É, acima de tudo, um estado de espírito, o regozijo de quem experimenta a união com a divindade. Então, só então, alcançando um princípio de união com Deus, é que temos a Jesus como absoluto Senhor de nossa vida. E não julguemos que basta boa vontade inoperante ou simples desejo para nos colocar em submissão ao Criador, que pode fazer por nós a
a falsa consciência de elevação espiritual, o engano de uma aparente reforma segundo os conceitos evangélicos, a ilusão de estarmos redimidos e ainda de proferirmos a palavra Senhor em vão? Invoquemos Deus com humildade, rogando suas bênçãos em todos os momentos, mas não julguemos seja Ele realmente Senhor de nossas vidas, enquanto alternamos pensamentos elevados com ideias antifraternas, vibrações de amor com sentimentos menos caridosos, impulsos de avanço espiritual com queda e erros. Seja esse o nosso anseio de nos purificar para o reino dos céus. Extraído aí do Comentários Evangélicos, capítulo 12, Bezerra de Menezes. Bem, finalizamos dessa forma o nosso estudo de hoje. E esse capítulo, esse livro da Joana, que foi escrito por ela no ano 2000, em comemoração a 2000 anos da vinda de Jesus ao planeta Terra, a Joana nos convida nesse livro a nos aprimorarmos através do autodescobrimento, transformando os nossos vícios em virtudes. Apesar de decorrido mais de 2000 anos da vinda de Jesus, ainda persiste na humanidade, em menor escala, a ignorância em forma de sombra individual e coletiva, nos impedindo da compreensão e vivência dos seus ensinamentos. A conquista do reino de Deus é uma construção íntima do nosso dia a dia, que devemos exercitar em todas as situações do cotidiano. Rogamos dessa forma a Deus que nos ampare e nos intua nessas reflexões de elevado conteúdo. Eu desejo a todos uma proveitosa releitura desse capítulo e uma excelente semana. Gratidão e até a próxima. Olá, queridos amigos e irmãos do Ideal Espírita. Dando sequência aos estudos dessa noite, vamos passar para o exercício da meditação. Nós sabemos que durante o dia, com as nossas atribulações e inquietações naturais do nosso processo evolutivo, nós passamos por algumas emoções que não são agradáveis. E essas emoções provocam uma descarga dos nossos sentimentos no nosso corpo físico, sobrecarregando as tensões desse corpo somático, podendo afetar células, tecidos, órgãos, e se não forem trabalhados, podemos gerar as doenças que tanto conhecemos, as doenças somáticas. Mas, para evitar que isso aconteça, podemos utilizar de um recurso que Joana de Ângeles nos ensina com a prática da meditação, fazendo que nos reorganizemos, reequilibremos, busquemos a homeostase e possamos preservar o nosso corpo na sua melhor plenitude. Assim, a proposta da meditação de hoje é a renovação celular. Dando início ao nosso exercício, eu os convido para buscarem uma posição confortável, de preferência sentados, mantendo a coluna ereta. Vamos buscar um relaxamento, porém mantendo a atenção.
atenção nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, no nosso corpo físico. Para buscarmos um equilíbrio, um relaxamento, vamos utilizar uma respiração suave, tranquila, equilibrada. E através da atenção nessa respiração, vamos relaxando toda a musculatura, afrouxando todas as tensões e buscando uma sensação agradável. Iniciando então, vamos inspirar, segurar um pouco o ar e depois suavemente eliminar vagarosamente. Iniciando, inspire, sinta o ar entrando pelas suas narinas, inflando os pulmões, estendendo toda a caixa torácica e depois, suavemente, com os lábios entreabertos, eliminando esse ar. E esse movimento de expiração vai provocando naturalmente um relaxamento de todo o nosso corpo. Mais uma vez, inspire suavemente, retenha e expire, soltando o ar, relaxando. Mais uma vez. Relaxando o couro cabeludo, as pálpebras, os olhos, a face, relaxando o pescoço, relaxe o ombro esquerdo, o ombro direito. Relaxe o braço esquerdo, a mão esquerda, o braço direito, a mão direita. Relaxe as costas, sentindo afrouxar toda a musculatura. Relaxando a lombar, descendo até o cóccix, relaxa o tórax, o abdômen, o ventre, o baixo ventre. Relaxa as coxas, os joelhos. Relaxa a parte inferior das pernas, as panturrilhas, a sola dos pés, os dedos dos pés. Inspire, expire,
relaxando. Vamos buscar em nossa memória um local muito agradável, em contato com a natureza. Um local que vai te trazer lembranças alegres, sensação de segurança, de bem-estar. Pode ser uma praia, um campo verdejante, um jardim, pode ser o topo de uma montanha. À beira de um lago. Traga essa memória. Mentalmente agora, transfira-se para este local. Caminhe. Erga sua cabeça. Olhe para o céu. Sinta o solo em contato com seus pés. Sensação da liberdade. Caminhe mais um pouco. Sinta o aroma. Olhe os detalhes da natureza. Essa maravilhosa obra. Este paraíso que é a nossa terra. Mentalmente agora, lembre-se de um monte ou de uma montanha. Mais uma vez, transfira-se mentalmente para esta elevação. A temperatura é agradável. Este local você consegue enxergar a distância. Uma natureza vibrante em vida. Extrema beleza e harmonia. À tarde,
aproxima e aos poucos o véu da noite encobre todo o horizonte. E as primeiras estrelas começam a emoldurar a abóboda do céu. Pouco a pouco, todo um quadro se destaca à sua frente. Céu pontilhado de luzes, a novas reflexões, a buscar a Deus, sente neste momento faixo de luz tom azul suave vem em sua direção. Sensação agradável, toque renovador, convidando a se reequilibrar, a relaxar, e à medida que esse facho de luz lhe toca a região superior de seu cérebro, do seu ser começa a ganhar uma nova vitalidade. Se vê todo iluminado. Ponto de luz vai descendo, passa pela sua cabeça, descendo pelo pescoço, até iluminar o seu tórax. Seu coração e seu pulmão ficam repletos de luz. E o milagre da vida renova todas as suas energias. O sangue bombeado pelo coração, após receber um oxigênio vindo dos pulmões, circula, levando a todos os órgãos uma nova energia. Renovando as células, os tecidos, os órgãos, todos os sistemas,
caso você passe por um momento de desequilíbrio orgânico, mentalize o órgão afetado, envolva-o com essa luz que vem de Deus. Peça renovação, a saúde, inspire, expire, inspire paz, inspire saúde, expire todas as sensações desagradáveis, desequilíbrio, renove-se. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade da vida, pela bênção desta encarnação, pelo corpo físico que recebemos, esse templo que abriga o nosso espírito e que nos proporciona a experiência material, ajudando-nos no caminhar da evolução. Vamos agradecer a cada célula, a cada tecido, a cada órgão, pelo seu perfeito funcionamento, e conversar com cada um deles, derramando sobre eles o nosso amor e a nossa gratidão. Sinta a brisa que vem ali acariciar a face, no carinho e no beijo que a natureza em festa vem lhe ofertar. Inspire e expire suavemente, delicadamente. Tranquilamente, vamos retornando ao nosso local de origem, movimentando as mãos, movimentando os pés, abrindo os olhos, sorrindo,
Eu agradeço a Deus pela oportunidade deste exercício. Agradeço a cada um de vocês pela companhia, fazendo votos que estejam bem e que possam cultivar em seus corações a paz e a alegria de viver. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.